Há um momento muito específico no processo de despertar espiritual em que um grande paradoxo se revela repentinamente diante dos seus olhos. Você descobre uma verdade tão óbvia, brilhante e profundamente transformadora que sua primeira reação é sair correndo e gritar para o mundo. No entanto, o escolhido logo percebe que existe uma razão divina para manter essa descoberta em segredo. Essa verdade não é perigosa no sentido convencional da palavra, mas é poderosa o suficiente para abalar aqueles que não estão prontos para aceitá-la. O despertar não se trata de adquirir algo novo, mas de perceber que o véu da realidade é apenas um jogo que todos concordamos em jogar. Ironicamente, revelar esse segredo diretamente pode impedir que a pessoa o descubra por si mesma. Nessa jornada, você gradualmente compreende que o silêncio não é uma missão, mas um ato de profunda compaixão. Se dermos ao aprendiz o mapa final, o privaremos da beleza da jornada e do poder que somente a autodescoberta proporciona. É por isso que os escolhidos por Deus aprendem a falar por parábolas e a ensinar por meio de seu próprio exemplo silencioso. Nesta reflexão, exploraremos por que esse segredo precisa ser guardado e como você pode viver essa verdade sem proclamá-la. Compreenderemos que as maiores revoluções não acontecem no ruído dos discursos, mas na ressonância silenciosa entre corações que começaram a bater em uníssono. Este segredo está escondido no lugar mais óbvio. Eu sou George e convido você a se juntar a mim para mergulhar no mistério que todos carregamos dentro de nós, mas que tão poucos têm a coragem de reconhecer. Antes de revelarmos por que sua luz precisa brilhar sem ostentação, convido você a sintonizar nosso canal agora. Junte-se à nossa comunidade dos escolhidos de Deus, aqueles que mantêm a chama da verdade acesa enquanto caminham pelo mundo com sabedoria. O maior paradoxo que uma pessoa escolhida por Deus enfrenta ao despertar é perceber que a jornada que empreendeu, com todos os seus sacrifícios, é essencialmente um retorno a si mesma. Por anos nos ensinaram que a iluminação ou o sucesso espiritual são objetivos distantes, que exigem esforço, técnicas complexas e disciplina extraordinária. No entanto, a verdade oculta é que você já é aquilo que procura. Imagine um homem que passa a vida inteira procurando seus óculos, revirando a casa de cabeça para baixo, perguntando em todos os lugares, sem perceber que os óculos sempre estiveram em seu próprio rosto. O despertar é assim, o observador é o que é observado. O oceano é uma onda que um dia acreditou estar separada da imensidão infinita. A verdade deve ser mantida em segredo porque a mente racional não consegue aceitar algo tão simples sem transformá-lo em um troféu do ego. Se você disser a alguém, ainda no auge de sua busca, que na verdade não há nada a fazer, essa pessoa pode desistir do caminho, ou pior, usá-lo como desculpa para a estagnação. O escolhido compreende que a busca é necessária para desgastar o ego. Somente quando o buscador se cansa de olhar para fora, é que ele se permite voltar-se para dentro e perceber que o tesouro sempre esteve bem aos seus pés. Guardar esse segredo é um ato de sabedoria. Dizer a alguém que você chegou ao destino, antes mesmo que essa pessoa o tenha sentido em sua alma, é como dar a solução de um problema de matemática antes que o aluno tenha aprendido a somar. Você os privou da experiência da descoberta. A verdade oculta é que a iluminação não é uma conquista, mas sim uma renúncia completa ao esforço de se tornar algo diferente da sua natureza essencial inerente. Ao longo da história, os grandes mestres foram frequentemente vistos como figuras enigmáticas, até mesmo inquietantes. Raramente davam respostas diretas aos seus discípulos. Em vez disso, contavam histórias, usavam parábolas ou respondiam com perguntas ainda mais profundas. Faziam isso porque sabiam que a verdade espiritual não pode ser transmitida como uma simples informação. Ela só pode ser vivenciada como uma revelação interior. Quando você tenta explicar o despertar diretamente, as palavras se tornam armadilhas. A mente adora acumular conceitos. Se você disser que o ego é uma ilusão, o ouvinte anotará rapidamente em seu caderno e começará a acreditar que compreendeu o mistério. Mas a compreensão intelectual não é o despertar. É meramente substituir uma crença antiga por uma nova. O escolhido guarda segredos para não alimentar o intelecto dos outros com mais conceitos vazios. As verdades ocultas precisam ser protegidas porque as palavras são limitadas. Elas são como um dedo apontando para a lua. Se você se concentrar demais no dedo, nunca verá a beleza da lua. Revelar publicamente a verdade cria dogma e religião.
As pessoas param de olhar para onde o mestre apontou e começam a adorar o dedo que está apontando. O escolhido prioriza o silêncio ou o uso de meios hábeis para que os outros possam chegar às suas próprias conclusões. Portar essa sabedoria traz uma grande responsabilidade. Você percebe que falar demais pode atrasar o progresso dos outros. Às vezes, o melhor ensinamento é permitir que uma pessoa suporte suas próprias ilusões por mais um pouco, até que ela mesma clame pela verdade. O silêncio de um escolhido não é falta de compaixão. É um profundo respeito pelo tempo de maturação de cada consciência que reside neste mundo. Quando um escolhido decide manter a verdade em segredo, ele não se isola nem se torna frio. Pelo contrário, aprende a arte de ser um espelho para os outros. Por não ter mais uma imagem de ego a proteger, ele pode refletir tanto a luz quanto a escuridão de qualquer pessoa que esteja diante dele. Ele não impõe sua verdade, mas cria um espaço seguro para que a outra pessoa comece a questionar suas próprias mentiras. Ser um espelho significa encontrar a pessoa exatamente onde ela está. Se alguém se apega a um ritual ou prática, o escolhido não dirá que é inútil. Ele incentiva a prática até que o próprio praticante perceba que a ferramenta não é mais necessária. É como usar um espinho para remover outro espinho preso na pele. Quando o primeiro espinho é removido, ambos são descartados. Essa conduta requer uma humildade raramente compreendida pelo mundo. O escolhido não aspira a ser um mestre ou um líder reverenciado pelas massas. Eles escolhem caminhar pelo mundo invisivelmente, agindo como a água, nutrindo todas as coisas sem buscar reconhecimento. Mantém seu despertar em segredo para que sua individualidade não se torne um obstáculo para aqueles que os observam. O foco deve estar sempre na verdade, não em quem a possui. Ao manter o segredo, você protege a pureza da sua própria iluminação. Quando você tenta convencer o mundo inteiro, recai na dualidade do eu versus eles. Quando você escolhe o silêncio e age com integridade, permite que sua presença faça seu próprio trabalho. A verdade oculta é que a transmissão da verdadeira sabedoria ocorre de coração para coração, em um plano que as palavras jamais alcançarão. A sociedade em que vivemos funciona como um palco gigante, onde todos, unanimemente, representam sua peça com a máxima seriedade. Esse roteiro inclui a crença de que o dinheiro tem valor absoluto, que títulos ou posições prestigiosas no mundo dos negócios definem quem somos, e que as linhas no mapa são as verdadeiras divisões entre as pessoas. O escolhido desperta e percebe que tudo isso é essencialmente apenas uma construção mental coletiva. No entanto, é aqui que reside uma das razões mais práticas para manter essa verdade em segredo: a preservação da ordem necessária para o jogo. Imagine se, da noite para o dia, todos decidissem que leis, contratos e regras sociais são meras ilusões. O colapso seria imediato, trazendo sofrimento inimaginável a bilhões de pessoas que ainda dependem dessas estruturas para sobreviver e ter uma sensação básica de segurança. Os escolhidos entendem que, enquanto existirmos neste corpo e nesta dimensão, continuaremos fazendo parte do jogo. Eles não se tornam anarquistas tentando destruir o sistema, mas sim jogadores conscientes. Pagam impostos, cumprem seus deveres e respeitam a lei, mas fazem tudo isso com absoluta leveza interior. Eles sabem que estão jogando xadrez. Seguem as regras, mas não sofrem se perdem uma peça, porque entendem que ela é apenas madeira em um tabuleiro de xadrez. Manter a verdade em segredo permite que o escolhido opere eficazmente no mundo sem causar caos desnecessário. Se você gritar no ouvido de alguém desesperado por dinheiro que dinheiro é apenas uma ilusão, você não o ajudará. Você está apenas se dessensibilizando. A sabedoria reside em saber que o jogo é uma ilusão, mas ainda assim agir com a seriedade necessária para não ferir aqueles que ainda acreditam firmemente na realidade deste drama terreno. Esse paralelo exige um estado constante de equilíbrio. Você vive no mundo, mas não pertence ao mundo. Você vê as máscaras, mas não as arranca à força dos rostos alheios. O escolhido aprende a dar a César o que é de César, reconhecendo que toda estrutura tem uma utilidade temporária no curso do desenvolvimento humano. Portanto, guardar segredos é um ato responsável, tanto social quanto espiritualmente, para manter o equilíbrio da vida. Há uma beleza quase poética no fato de a consciência cósmica ter escolhido esquecer-se de si mesma para experimentar a vida através de bilhões de perspectivas finitas. O despertar é o momento em que a consciência começa a se lembrar:
mas o escolhido percebe algo mais profundo. Esquecer não é um erro ou uma falha, é uma parte essencial do aprendizado e da expansão da alma. Se todos nascêssemos com a memória completa de nossa natureza divina e unidade, a experiência de ser humano perderia seu sabor e propósito transcendente. É como assistir a um filme quando você já sabe o final. Todas as emoções desaparecem. Portanto, quando o escolhido vê alguém profundamente imerso em turbulência, sofrimento ou uma busca frenética por coisas externas, sente uma compaixão que transcende todo julgamento. Compreende que essa alma pode precisar dessa experiência de esquecimento para crescer. Às vezes, mergulhar na escuridão cria o ímpeto necessário para que as pessoas comecem a buscar a luz. Se você interromper o progresso de alguém expondo a verdade antes da hora certa, pode estar privando essa pessoa da oportunidade de aprender uma lição única. Uma lição que somente a autodescoberta através da superação da ilusão pode proporcionar. Prefiro esta resposta. Guardar segredos é uma lição de paciência e humildade. É aceitar que você não é o salvador do mundo, mas apenas um observador, respeitando o momento do despertar de cada ser vivo. Os escolhidos não desprezam os que ainda dormem, mas os contemplam com a compaixão de um irmão mais velho que vela pelos sonhos inquietos do mais novo. Eles compreendem que no momento certo, cada pessoa despertará por si mesma. Essa verdade oculta nos ensina a não forçar o despertar dos outros. O universo explora cada nuance da existência, inclusive a experiência de estar perdido. Quando você parar de querer que todos vejam o que você vê, encontrará paz ao permitir que a vida se expresse livremente em todas as suas cores, sombras e ambiguidades. O silêncio do escolhido é um abraço silencioso, permitindo que os outros sejam eles mesmos no momento presente. Muitos, ao ouvirem falar de indivíduos despertos, frequentemente imaginam figuras místicas em vestes brancas irradiando luz visível. Mas, na realidade, a estratégia mais sábia do escolhido para manter a verdade em segredo é a simplicidade absoluta. O verdadeiro despertar torna a pessoa incrivelmente comum. Ela não busca pedestais elevados para obter honra, não anseia por adoração, nem se preocupa em parecer sagrada para o mundo. Ao se esconder sob o manto da normalidade, o escolhido protege a si mesmo e aos outros. Se apresentar como um guru com habilidades extraordinárias, atrairá seguidores dependentes em busca de milagres, em vez de sua própria verdade. A normalidade age como um filtro. Somente aqueles verdadeiramente dispostos a olhar além da superfície podem perceber a profundidade da existência dentro de uma pessoa tão simples. Os escolhidos desfrutam de caminhar pelo mundo invisivelmente. Podem ser padeiros, engenheiros ou motoristas de ônibus. Executam suas tarefas diárias com atenção plena e uma gentileza silenciosa, sem esperar nada em troca. Este santuário oculto permite-lhes ajudar as pessoas naturalmente, sem o peso de expectativas ou adoração pessoal. A espiritualidade autêntica não precisa de uniformes ou terminologia especial. Esta consciência da normalidade é a maior defesa contra o ego espiritual. Quando não se aparenta ser diferente exteriormente, evita-se a armadilha de se sentir especial ou superior aos outros. Os escolhidos compreendem que o seu ser é o mesmo que o de todos os outros. A única diferença é que eles têm consciência disso, enquanto os outros não. Contudo, é precisamente vivendo vidas comuns que demonstram que a liberdade não é privilégio de poucos, mas uma possibilidade real no meio da vida cotidiana. Além disso, a normalidade permite aos escolhidos viver uma vida mais equilibrada e saudável. Não precisam de manter a imagem de uma pessoa perfeita e infalível. Permitem-se ser humanos, cansar-se, ter os seus próprios interesses, porque sabem que essas coisas não diminuem a sua ligação ao absoluto. Eles guardam o segredo de sua iluminação no tesouro da vida cotidiana, revelando-o apenas por meio de atos anônimos de amor e uma presença curativa sem palavras. A sociedade funciona como um palco, onde todos seguem solenemente um roteiro. Esse roteiro inclui a crença de que o dinheiro define o valor de uma pessoa, que os cargos definem quem somos e que as fronteiras são limites reais. Os escolhidos despertam e percebem que todas essas coisas são meras construções mentais coletivas. No entanto, ainda existe uma razão prática para manter essa verdade em segredo: preservar a ordem necessária para o jogo da vida. Imagine se todos, de repente, decidissem que leis e regras são meras ilusões. Esse colapso causaria um sofrimento terrível para aqueles que ainda precisam dessas estruturas para se sentirem seguros.
Os escolhidos entendem que, enquanto residem neste corpo, ainda fazem parte do jogo. Eles não se tornam rebeldes buscando destruir o sistema, mas são jogadores conscientes. Eles pagam impostos, cumprem suas obrigações e respeitam a lei, mas fazem tudo isso com absoluta leveza interior. Eles sabem que estão jogando xadrez. Eles seguem as regras do jogo à risca, mas não sofrem quando uma peça é perdida, pois sabem que é apenas madeira no tabuleiro de xadrez. Manter a verdade em segredo permite que operem com eficácia sem causar pânico desnecessário. Dizer a uma pessoa desesperada que tudo é irreal não é espiritualidade, mas insensibilidade. A sabedoria reside em saber que o jogo é uma ilusão, mas ainda assim agir com a seriedade necessária para não ferir aqueles que ainda acreditam nele. Lugar dele sozinha. Essa dualidade exige equilíbrio. Você vive no mundo, mas não pertence ao mundo. O escolhido dá a César o que é de César, reconhecendo que toda estrutura social tem valor temporário no desenvolvimento da humanidade. Guardar segredos é um ato de responsabilidade. Ao ocultar a própria consciência sob o manto de conformidade, protege-se o equilíbrio da vida e evita-se a marginalização antes de cumprir a missão silenciosa. Em última análise, a sociedade é o palco onde a alma experimenta a si mesma. O escolhido respeita os outros atores da peça, mesmo sabendo que a representação é puramente ficcional. Eles compreendem que a verdade é liberdade, mas a ordem é essencial para o aprendizado coletivo. Ao guardarem segredos, garantem que o jogo continue para aqueles que ainda precisam dele. Enquanto desfrutam da liberdade de serem os únicos na sala, sabem que os holofotes eventualmente se apagarão para todos os outros, revelando que a peça nunca foi realmente importante. Há uma beleza poética no fato de a consciência cósmica ter escolhido esquecer sua própria natureza para experimentar a vida através de bilhões de perspectivas únicas. O despertar ocorre quando essa consciência começa a se lembrar, mas o escolhido reconhece que esquecer não é um erro, é uma parte essencial da expansão da existência. Se todos nós nascêssemos com a memória completa de nossa natureza divina, a experiência de ser humano perderia o propósito da transcendência. Seria como assistir a um filme do qual já se sabe todas as falas. A emoção se dissiparia. Portanto, os escolhidos sempre carregam dentro de si uma profunda compaixão por aqueles que estão imersos na confusão ou preocupados com a busca pelo poder. Eles compreendem que a alma, às vezes, precisa da experiência intensa do esquecimento para crescer. Muitas vezes, mergulhar na escuridão proporciona o ímpeto necessário para a jornada em busca da verdadeira luz. Se você interromper o progresso de alguém expondo a verdade nua e crua cedo demais, poderá privá-lo da oportunidade de aprender que só pode receber superando suas próprias ilusões. Manter a verdade em segredo é um exercício de paciência e amor incondicional. É quando você aceita que não é o salvador do mundo, mas apenas um observador, respeitando o momento sagrado de cada ser. Os escolhidos não olham para aquele que ainda estão dormindo com arrogância, mas com a ternura de um irmão mais velho, observando o mais novo sonhar um sonho inquieto. Eles sabiam que no momento certo, todos despertariam. Esta verdade oculta nos ensina a arte da não interferência. O universo experimenta cada nuance, inclusive a dor de estar perdido. Quando você para de querer que os outros vejam o que você vê, descobrirá a paz de deixar a vida se manifestar em todas as suas cores e sombras. O silêncio do escolhido é um abraço invisível, permitindo que os outros sejam eles mesmos no momento presente, sem serem forçados a mudar. Tentar despertar alguém à força é muitas vezes apenas o ego jogando um jogo em busca de validação. Um verdadeiro mestre compreende que o melhor momento para falar é quando alguém pede ajuda ativamente. A compaixão reside em permitir que os outros vivam plenamente em sua ilusão, até que ela se torne insuportável. O sofrimento nascido da ilusão torna-se o professor, conduzindo a alma de volta para casa. Respeitar o esquecimento alheio é honrar o grande plano da consciência. Ao perceberem que a separação é um sonho necessário para que a reunião final seja completa e o despertar seja pleno, muitos buscam o despertar, acreditando que ele os transformará em figuras estranhas ou gurus de vestes. Contudo, a estratégia mais sábia dos escolhidos para manter a verdade em segredo é a simplicidade absoluta. O despertar não torna uma pessoa especial aos olhos do mundo, torna-a completamente comum.
Os escolhidos não buscam posições elevadas, nem anseiam por adoração. Ao se esconderem sob o manto da normalidade, protegem a si mesmos e aos caminhos dos outros. Se demonstrarem habilidades místicas, atrairão apenas dependentes, em busca de milagres, em vez daqueles dispostos a realizar o trabalho interior. A normalidade age como um filtro. Somente aqueles dispostos a olhar além da superfície podem sentir a paz que reside dentro dessa pessoa simples. O escolhido caminha invisivelmente. Pode ser um padeiro, um engenheiro ou um motorista de ônibus. Executa seu trabalho com total concentração e uma bondade despretensiosa. Esse disfarce permite que ajudem os outros naturalmente, sem o fardo da adoração pessoal. Essa normalidade consciente é a maior proteção contra o ego espiritual. Quando você não se destaca por suas roupas ou palavras, evita o veneno de se sentir superior aos outros. A normalidade permite que o escolhido viva uma vida harmoniosa e plena. Eles não precisam manter a máscara de um ser perfeito, que nunca falha ou se cansa. Permitem-se ser plenamente humanos, pois sabem que isso não diminui sua conexão com o absoluto. Guardam o segredo da iluminação no tesouro da vida cotidiana, revelando-o apenas por meio de ações pacientes e uma presença reconfortante. No mundo de hoje, onde todos lutam por atenção, a maior revolução é a disposição de ser ninguém. Os escolhidos descobrem que há um poder imenso em não precisar de uma identidade especial para se sentir completo. Abrace sua humanidade e sua vida comum. Não tente convencer os outros de que você é um dos escolhidos. Deixe que esse segredo se esconda por trás da sua simplicidade. Quando você para de tentar ser especial, você se torna livre para ser tudo. A verdade não precisa de propaganda. Ela brilha através de um olhar claro e gestos altruístas. A normalidade é a forma mais elevada de divindade na Terra, pois permite que a luz se manifeste sem o ruído do orgulho. Isso mostra que a liberdade está sempre disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, mesmo nas atividades mais simples. Chegamos ao fim desta jornada. Mas para o escolhido, o fim é sempre um novo começo. Manter verdades ocultas em segredo não é egoísmo, mas uma expressão de sabedoria e profundo amor pelo progresso dos outros. Como vimos, o segredo não reside em montanhas distantes, mas na simplicidade do momento presente e na coragem de viver de forma comum. Quando você protege essa chama em seu silêncio, permite que ela brilhe mais intensamente através de ações, não apenas por meio de palavras. Viver com atenção plena em um mundo ainda adormecido exige paciência. Lembre-se, todos que você encontra estão travando uma batalha que você compreende muito bem. Seja um espelho que reflete a paz. Seja um ator que compreende as regras do palco da vida, mas não se deixa levar por elas. E seja uma presença que aceita sem julgar. Sua maior missão é ser fiel à sua própria descoberta, sem precisar convencer ninguém, para que sua própria vida se torne o sermão mais eloquente. Agora, eu realmente quero ouvir de você. O despertar é um caminho único, mas compartilhamos as mesmas lições e desafios. Você já sentiu a necessidade de se calar para proteger sua própria paz ou a jornada de outras pessoas? Você percebe que a simplicidade de ser ninguém traz uma liberdade que nenhum título pode conceder? Eu sou George e este espaço foi criado para que pessoas escolhidas como você possam se sentir compreendidas e empoderadas. Por favor, deixe um comentário abaixo com a sua experiência ou uma breve palavra resumindo seus sentimentos hoje. Sua interação ajuda esta comunidade a crescer e mantém esta rede de consciência viva. Não se esqueça de curtir e compartilhar se este conteúdo lhe tocar. Até o seu próximo despertar.